Boa noite, meu nome é Giovana. Eu vim mostrar para vocês o meu estudo e a simulação da decomposição dos óxidos de nitrogênio em ácido nítrico, para a matéria de matemática aplicada do curso de engenharia ambiental, ministrada pelo professor Jorge Formiga, né? Vamos dar um contexto rapidinho aqui, porque ó, rapidinho. Né? A qualidade da saúde global está severamente sendo afetada pela aceleração da decomposição de poluentes primários em poluentes secundários, né? O que é poluente primário? Poluente primário é aquele que sai direto da fonte, ou seja, sai direto de um carro, porque sofreu um processo de combustão ali no motor, de uma indústria termoelétrica ali soltando bastante essas partículas, né? esse poluente, né? O que é esse secundário? Já existe esse poluente primário na atmosfera, no nosso sistema, ele vai sofrer algum processo e vai se transformar em outro poluente, ou uma outra molécula, né? No nosso caso, a gente vai estudar a dinâmica da conversão do dióxido de nitrogênio em ácido nítrico, né? Então, nosso poluente primário e o secundário, né? Ambos são danosos para o ambiente, né? Especialmente o ácido nítrico, que é o principal causador das chuvas ácidas, né? Isso acontece tanto em ambiente urbano como industrial, né? Porque combustão existe em qualquer lugar, né? Só que isso é altamente amplificado por conta da nossa emissão dos seres humanos, né? Aí eu vim com esse trabalho para modelar essa relação da dependência dos poluentes por meio de um sistema de EDOs para analisar o comportamento durante o tempo e oferecer dados antecipados para o controle e a fiscalização das fontes poluentes, né? Aqui vem com a minha metodologia. Aqui a gente tem a nossa concentração de dióxido de nitrogênio, aqui de ácido nítrico, taxa de emissão. Aqui a gente tem a taxa de remoção do poluente da atmosfera por processos fotoquímicos, né? Que não formam o CNOH, o HNO3. E aqui a gente tem a nossa taxa de conversão, né? Aqui a gente tem o nosso ácido nítrico, a gente tem aqui a taxa do ácido nítrico, e a taxa de remoção desse ácido nítrico por meio da chuva ácida, né? Indo para a simulação. E os resultados depois eu vou mostrar para vocês. Aqui é o meu sisteminha que eu criei na ferramenta Simulink do software MATLAB. Eu recomendo muito a utilização, que ele ajuda bastante na visualização do que aquelas equações estão falando para a gente, né? Por exemplo, aqui a gente tem a taxa de emissão, aqui a gente tem a perda de poluente primário, a gente tem aqui a perda de poluente secundário, e aqui o nosso scope, que vai dar para a gente um gráfico bem bonitinho para a gente poder analisar. Aqui eu já fiz esse trabalho, já fiz o gráfico, vou mostrar um pouquinho para vocês, vou dar uma explicadinha assim, depois vai vir um outro slide bonitinho para falar mais rápido, mais fácil, mais visual ali, tipo, texto, né? Para falar para vocês, né? Eu vou falar rapidinho aqui também um pouquinho, porque eu gosto de falar um pouquinho, né? Então, a gente tem aqui em vermelho a concentração do poluente primário, né? Então, ela sobe bastante, bastante, bastante. E aí, em azul, a gente tem o poluente secundário, né? Nossa, Giovana, o vermelho subiu muito mais que o azul. Por quê? Porque o vermelho tem a taxa de emissão. O segundo não tem taxa de emissão, né? Então, ele cresce, 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 cresce. Eita, caiu. Por que caiu? Continua sendo emitido. Ele cai porque a taxa de formação do ácido nítrico acaba se tornando muito maior do que a quantidade e a taxa de emissão desse dióxido de nitrogênio. Ou seja, no começo a gente não tem a quantidade de matéria-prima o suficiente para ele começar a ir embora. Depois que já existe bastante a concentração desse dióxido de nitrogênio, aumenta também essa concentração de ácido nítrico nesse cenário, né? Então, mais pra frente, se deixasse rodar eternamente aqui, ia ficar parecendo uma ondinha, assim. Então, tipo, quando uma tá subindo, a outra também tá, elas se cruzam, e aí a de baixo começa a cair, essa também cai. Né? A gente vê que tem um espaçamento entre os picos, o que, tipo, vai comprovar, vai reforçar que um depende do outro. Um existe sem o outro, né? Quando a gente vê aqui, ó, que caiu muito a quantidade de dióxido de nitrogênio, vai começar a cair a quantidade de ácido nítrico, né? Por quê? Porque são dependentes um do outro, né? Aqui, só explicando também de novo, fazendo uma análise assim, melhorzinha, a concentração de dióxido de nitrogênio
poluente primário, cresce rapidamente no início devido à taxa de emissão E ser superior à taxa de remoção e transformação, né? O dióxido de nitrogênio atinge o pico em 18 vezes 10 a quarta, ou seja, 180 mil unidades de tempo nesse sistema do Simulink, né? O aumento do dióxido de nitrogênio no sistema impulsiona o aumento da taxa de formação, ou seja, quanto mais tem no sistema, mais vai ser formado, né? A concentração desse ácido nítrico vai aumentar até atingir um pico, né? Onde ele começa a diminuir, né? E aí, por que isso acontece? Porque ele vai querer buscar um equilíbrio com a quantidade de NO2 no sistema, né? Porque ele não quer ter muito e não quer ter nada. Ele vai buscar um equilíbrio legal ali no meio. Eu vou falar um pouquinho sobre os impactos dos parâmetros, né? O E, parâmetro inicial, né, da emissão. Se você aumentar muito, vai aumentar tudo no sistema. Se diminuir muito, vai diminuir tudo no sistema, né? Aumentar a taxa de remoção diminui bastante também a concentração, ou seja, você está soltando uma quantidade, você vai tirar mais, você vai tirando, cortando um pedacinho maior da fatia, né? Mudar a taxa de conversão vai alterar as proporções, ou seja, se você colocar a taxa de transformação muito alta, vai ter muito mais ácido nítrico do que dióxido de nitrogênio, né? E aí uma coisinha muito legal que eu achei legal de comentar aqui para vocês é que aumentar a radiação solar, que é tipo o combustível do nosso processo, né? O processo fotoquímico, né? Nosso componente fotoquímico, ele favorece a transformação, ou seja, ele está dando mais energia para o sistema, movimentando mais moléculas, e elas vão se agitando mais, e elas vão entrar em mais colisões, ou seja, transformando e criando mais esse ácido nítrico no sistema, né? Agora, uma conclusãozinha, ninja. A gente pode falar que o modelo provou e demonstrou dependência entre esses dois poluentes, né? Assim como eu tinha falado anteriormente, os picos são bem, não bem, né? Também exagerei, né? São relativamente espaçados, né? O que quer dizer que um depende do outro. Não existe um sem o outro, né? Essa é a relação que a gente busca nesse trabalho, né? E aí, algumas coisinhas que eu achei legal, que poderia ser o motivo de existir um trabalho desse, né? Um trabalho até mais desenvolvido, né? É que essa simulação vai reforçar que esse NO2 precisa desse controle, ele precisa ser altamente fiscalizado, né? Porque ele pode se transformar, ele não transformado faz mal, então isso dá uma ideia para os tomadores de decisão, para os órgãos públicos, que isso faz mal, que tem que ser controlado, que certas coisas não podem em certos lugares, né? E aí eu achei que seria legal botar esse adendo de que precisa de controle desse poluente, né? Não é legal deixar isso solto, né? E aí eu queria agradecer vocês por estarem aqui até agora, né? Que eu falo bastante e eu falo bem rápido, porque sou meio nervosa, né? Mas muito obrigada por estar aqui e espero que você tenha gostado. A gente se vê numa próxima.